Benjamin Graham foi nada mais nada menos mentor do grande investidor Warren Buffett. Além disso, ele ficou conhecido como o pai do Value Invest, do investimento em valor. Além disso, em 1934, no seu livro Security Analysis, ele trouxe uma forma bem simples da gente conseguir precificar uma ação. Mas será que ainda hoje, no ano de 2020, essa fórmula ainda é efetiva? Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre essa fórmula, beleza? Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre o tão aclamado Graham Number, o número de Graham. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também para você não custar nada e pra gente é realmente importante, ajuda a entregar mais esse vídeo. Nascido em 1894, Benjamin Graham se formou na Columbia University e logo em seguida já começou a trabalhar em Wall Street, ganhando muito bem, até que chegou a grande crise de 1929 e fez seu patrimônio ruir chegando próximo de zero, trazendo diversas lições e, por incrível que pareça, trazendo mais lições do que as verdadeiras derrotas. Você pode conhecer ele como autor best-seller de grandes nomes, livros clássicos que a gente tem de estudos de finança. Os dois principais, como eu já tinha comentado com vocês, primeiramente é o Security Analysis, que é um livro bem atemporal que a gente consegue enxergar, e também a gente tem o Investidor Inteligente, o livro que o Warren Buffett disse ser seu livro de cabeceira. Além disso, a gente consegue enxergar a grande representatividade que Benjamin Graham teve na vida de grandes outros investidores. E além de tudo isso, a gente não pode esquecer do que acaba sendo trazido por diversas pessoas. Alguns influenciadores acabam encontrando essa fórmula e acham que é o santo graal, que você vai conseguir transformar essa fórmula em verdadeiro ouro, transformar isso em capital, rentabilizar muito bem seu patrimônio utilizando dessa fórmula. Mas será que ela é realmente tão efetiva? O que seria essa fórmula de Graham? A fórmula de Graham nada mais é do que uma forma de você calcular o valor fundamental de uma empresa, também conhecido como valor intrínseco. Dessa forma a gente vai conseguir enxergar esse valor e conseguir comparar com o preço que ela está sendo cotada atualmente e dessa forma entender se a ação está barata, se ela está cara ou se ela está bem precificada. E a ideia da fórmula é que você leve em consideração de forma primordial os seus lucros e o seu patrimônio líquido. Para quem não se lembra, patrimônio líquido nada mais é do que o ativo menos o passivo. O que resta dessa subtração seria o patrimônio líquido, a estrutura de uma empresa. O valor encontrado aqui no cálculo, utilizando dessa fórmula, ele é um verdadeiro divisor de águas. Tudo que estiver acima dele está caro e tudo que estiver abaixo dele vai estar barato. Então vamos lá, a fórmula é extremamente simples. A gente tem, podemos chamar de NG, né? O número de Graham é a raiz quadrada de 22,5 multiplicado pelo seu lucro por ação, multiplicado pelo seu valor patrimonial por ação. Se ele conseguisse desenvolver essa fórmula, ele utilizava duas métricas bastante interessantes e muito conhecidas na precificação, principalmente quando a gente está falando em múltiplos. O primeiro é o preço sobre lucro. A partir do momento que você calcula isso, é quando você pega o preço da ação e divide pelo seu lucro por ação nos últimos 12 meses. Dessa forma você vai encontrar quantos anos de lucro seriam necessários para pagar, para retornar esse investimento feito hoje na empresa, ou seja, o quanto você está pagando pela ação atualmente. E a segunda métrica principal aqui é o preço sobre o valor patrimonial, que nos mostra quantas vezes estamos pagando aquilo que a empresa tem de patrimônio líquido, ou seja, seus ativos menos os passivos. Dessa forma a gente consegue enxergar que a gente encontra dois múltiplos, né? Preço sobre o lucro e preço sobre o valor patrimonial. E a ideia aqui, que você não está enxergando na fórmula, mas ela é fundamental para que você entenda como ela é postulada, o Graham, basicamente, ele estipulou valores máximos que ele gostaria de pagar em preço sobre o lucro e preço sobre o valor patrimonial. Então a tese é a seguinte: sabe esses 22,5 que a gente viu anteriormente na fórmula que estava voando, a gente não conseguia entender simplesmente de onde estava vindo? Esses 22,5 nada mais são do que a multiplicação do preço sobre lucro vezes o preço ou valor patrimonial. Dessa forma a gente encontra um valor máximo, e nesse caso esses 22,5, quando o Graham estava estudando isso daqui, Graham conseguiu encontrar um padrão no preço lucro das empresas que ele julgava ser interessantes, um preço teto assim que ele conseguia pagar frente ao seu lucro, que era 15 vezes, ou seja, no máximo, entre aspas assim, 15 anos de lucro para pagar o preço que você está comprando a ação hoje.
Além disso, o que ele julgava ser eficiente quando a gente está falando preço sobre o valor patrimonial seria 1,5 vezes o seu valor patrimonial sendo pago na ação hoje. Então, quando a gente pega esses 15 do preço sobre lucro, multiplica por 1 vezes 5 do valor patrimonial, a gente chega nos 22,5. E o resíduo, o que sobrou do preço sobre lucro, nesse caso o lucro por ação e o valor patrimonial por ação, a gente acaba utilizando nessa fórmula. Beleza, depois da gente entender como que a fórmula ela foi estruturada, como funciona, qual que é a tese por trás, agora a gente precisa entender. É realmente interessante você utilizar isso para precificar uma ação? Com certeza não. E por que eu acho que o número de Graham não é eficiente para que a gente consiga precificar uma ação e não faz sentido a gente utilizar ela principalmente nos padrões de hoje? Primeiramente, que seria a resposta atemporal, é que o lucro e o valor patrimonial eles são extremamente mutáveis. Então você consegue fazer algumas manipulações, entre aspas, e dessa forma você encontrar valores diferentes daqueles reais. Até porque você precificar todos os ativos de uma empresa, você acaba levando em consideração alguns fatores. Existem alguns fatores que acabam distorcendo isso, como a recompra de ações, que acaba diminuindo bastante seu valor patrimonial, e se isso for feito com certa recorrência, esse valor patrimonial pode se tornar até negativo, mesmo a empresa sendo extremamente eficiente, como uma The Home Depot, uma ABV, são empresas boas, mas que têm patrimônio líquido pelo seu alto índice de recompra de ações. Além disso, a gente sabe que o lucro ele não tem efeito caixa, então você consegue ali com uma taxação diferente, ou você considerar alguns impostos inferidos. Além disso, pode ter um lucro não recorrente nesse período, que faz com que o lucro por ação que a gente viu na fórmula anteriormente, ele acabe se destoando daquele real, daquele padrão. Então, você utilizar única e exclusivamente a fórmula de Graham para achar que está precificando uma ação está barata, entre aspas, só porque um número está dizendo isso, eu acho que é um dos grandes problemas que as pessoas têm de criar esses atalhos e essas facilidades. O segundo ponto principal aqui, do porquê a fórmula de Graham não é efetiva ao meu ver, é que quando ela foi criada lá em 1934, Benjamin Graham utilizou ela frente aos padrões das empresas que ele conhecia. Então eram grandes empresas, grandes conglomerados de empresas com muito capital investido e muito patrimônio líquido. Dessa forma, você via muito bem tangível ali, muitos bens tangíveis nesse caso. Diferentemente disso, quase 90 anos depois, a gente tem que hoje já mudou totalmente isso. A gente pega a Apple, a Amazon, a Microsoft, essas principais empresas, os seus principais ativos ali, seus principais bens são intangíveis. São suas marcas, são suas patentes, e a gente vê que não consegue precificar isso de uma forma tão simples quanto era precificado o patrimônio líquido anteriormente, e que o patrimônio líquido ele não leva em consideração esses bens intangíveis. Além de tudo isso, setores costumam trabalhar de formas diferentes. Então o setor de tecnologia, bom, como a gente comentou, vai ter muito mais bem intangível do que tangível. Só que se a gente for para o setor de mineração, bens industriais, eles acabam tendo um capital investido bem maior, e dessa forma a gente pode enxergar que talvez faça um certo sentido a gente utilizar a fórmula de Graham. Só que mesmo assim, eu acho que ele é um número que é muito divulgado por pessoas que não têm um bom embasamento financeiro, e se você simplesmente chegar e ver alguém, o cara que você gosta de assistir falando, olha essa fórmula para falar que a empresa tá barata, você não vai questionar se faz sentido ou não. O cara falou, você vai muitas vezes utilizar, vai deixar de comprar ótimas empresas por causa disso e vai comprar péssimas empresas por causa dessa fórmula também. Além disso, você acha que analistas em Wall Street ganhariam centenas de milhares de reais todos os anos para precificar uma ação, sendo que era tão simples, era só você jogar nessa fórmula? Eu acho que não, né? A gente precisa entender que o mercado, ele não vai deixar nada tão óbvio assim. Ele gosta de coisas simples, mas não óbvias, como essas assim. Então a gente precisa tomar bastante cuidado da onde a gente colhe a informação, qual é o embasamento por trás. O que eu quero trazer de conclusão para você é que quando o Graham trouxe essa fórmula, era uma das formas que ele utilizava para fazer uma precificação apenas, mas não era um último martelo para a compra. E você também não pode utilizar um único número para dizer que está barato, que está caro. A melhor forma que você vai conseguir precificar uma ação vai ser por fluxo de caixa descontado ou por algumas projeções. A gente precisa entender que o valor futuro de uma empresa nada mais é do que os fluxos de caixa futuro trazidos ao valor presente. Beleza, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Eu espero você na próxima live, quinta-feira às 20 horas. Tamo junto e tchau.